Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Iniciamos mais uma semana na presença de Deus, mais uma semana de bênção, de graça, de vitória, de prosperidade, mais uma semana de unção de Deus, mais uma semana de respostas de oração, mais uma semana marcada pela glória do Senhor. E nós abrimos esta madrugada, uma nova semana, um novo dia, nesta madrugada de domingo, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós iniciamos este tempo juntos, dizendo que seja feita a tua vontade, Senhor. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Que ele cresça e que eu diminua. Vem, Senhor Jesus, e toma o teu lugar na minha vida. Recebe, Senhor Jesus, a nossa oração. Recebe, Senhor Jesus, o nosso clamor. Recebe, Senhor Jesus, a nossa vida no teu altar. Quero convidar você a colocar sua vida no altar de Deus neste momento. Quero convidar você a colocar sua vida no altar de Deus nesta madrugada. Quero convidar você a colocar o seu coração nas mãos do Senhor nesta madrugada. Quero convidar você a se render ao Senhor Jesus, de forma completa. Quero te convidar a se jogar nos braços do Pai nesta madrugada. Quero te convidar a se colocar diante dEle, no altar dEle, para a glória dEle, sem restrições, sem limites. O nosso Deus sabe muito bem o que precisamos e sabe muito bem como lidar conosco, sabe muito bem como cuidar de nós e sabe o que é melhor para nós. E o melhor que nós temos a fazer é nos jogar em seus braços. Eu quero convidar você nesta madrugada a se atirar aos braços do Senhor, a mergulhar no seu colo e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. A mergulhar no seu colo e dizer: Senhor Jesus, eu dependo de Ti. A declarar isso com os seus lábios nesta madrugada, reconhecendo, como está escrito: sem mim nada podeis fazer. Nós somos 100% dependentes do Senhor. Como nós ministrávamos na live das 22 horas, coloque o Senhor como prioridade na sua agenda. Eu quero te convidar nesta madrugada, neste início de semana, a colocar Jesus como prioridade absoluta na sua agenda, na sua casa, na sua vida, na sua história. Vamos juntos nos entregar no altar de Deus para navegarmos em águas mais profundas na presença do Senhor. Queridos, a presença de Deus é tão doce. Minutos antes de iniciar essa live, eu meditava, orava, me lembrava de algumas canções antigas, de 20, 30 anos atrás, e desfrutava de um momento especial com Deus, lembrando de tudo que Ele já fez, de tudo que já realizou através da nossa vida, e me lembrando também de situações que foram deixadas para trás e coisas que se perderam. E eu me lembrava que a palavra de Deus fala tanto sobre restituição. Não importa o que você perdeu, não importa o que ficou para trás, não importa o que os anos tomaram de você, ou as circunstâncias, ou outras pessoas tomaram de você. O Senhor é Deus de restituição. O Senhor é aquele que promete que restitui os anos perdidos, aqueles anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ele é que restitui. Atire-se aos braços do Pai, porque Ele traz de volta o que se perdeu. Ele restaura, Ele restitui, Ele traz e te dá em dobro aquilo que você perdeu.
Coloque-se diante do Senhor nesta madrugada. Vamos separar um tempo. Eu quero já, logo no início, começar a orar. Me ajuda, por favor, compartilhe esta live. Dispara o nosso ilustre aviãozinho, foguetinho, jatinho, setinha, chama como você quiser, mas faça o convite. Convide pessoas para estarem conosco, para orarem conosco. Vamos orar, vamos priorizar a nossa agenda diante de Deus. Oração. Tem gente que não entende o que é oração. Oração é conversa, é diálogo, é relacionamento. É abrir o coração, é falar o que está aqui dentro. Desabafar nos ouvidos daquele que realmente não vai nunca te desamparar, te acusar, usar contra você o que você disse. Ele não faz isso. Não importa quão feio tenha sido o seu passado, não importa qual tenha sido o seu pecado, não importa onde você caiu, porque ele não te acusa, ele te perdoa, ele te entende, ele te acolhe, ele te abraça, ele cuida, ele supre, ele é Deus. Ele é pai. Pai entende o filho. Às vezes o filho não precisa nem dizer o que está acontecendo, o pai já entendeu. Basta você chegar e se atirar aos braços dele e dizer, pai, ele já entendeu tudo. Às vezes faltam palavras até para nós orarmos. É tão comum faltarem palavras. Às vezes só nos restam lágrimas. E as lágrimas falam por nós. Às vezes só nos restam gemidos. E os nossos gemidos falam por nós diante de Deus. Coloque Deus como prioridade na sua vida, como prioridade na sua agenda. Coloque Jesus como posição de destaque na sua vida, na sua história. Quando for fazer a agenda dos seus compromissos, coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque Jesus em destaque. Na hora de preparar a agenda dos seus compromissos, ponha primeiro no lugar os seus compromissos com Deus. Depois você vai ocupando os espaços que sobrarem, você vai ocupando com as suas outras atividades, mas Jesus é inegociável. O espaço de Jesus na nossa vida, o espaço de Jesus na nossa agenda, o espaço de Jesus no nosso caminhar não pode ser trocado. Nosso tempo de comunhão, nosso tempo de oração, nosso tempo de clamor, nosso tempo de presença de Deus não pode ser substituído por outra coisa. Se faltar tempo para fazer alguma coisa no dia, que seja falta do tempo para outras coisas, não para a presença de Deus. Ah, não deu tempo? Ok, não deu tempo, fica para depois, mas eu não posso abrir mão. Ah, não deu tempo de orar? Não, isso não. Ah, não deu tempo de lavar o quintal, amanhã eu lavo. Ah, não deu tempo hoje de lavar a roupa, amanhã eu lavo. Mas eu não posso chegar no final do dia e dizer não deu tempo de orar, isso não. Não posso chegar no final do dia e dizer não deu tempo de falar com Deus, isso não. Eu não posso chegar no final do dia e dizer não deu tempo de ler a palavra de Deus e me alimentar, isso não. Isso não. Ah, mas não deu tempo de varrer a casa, varre amanhã. Isso pode esperar. O nosso tempo com Deus não pode ser substituído. Nosso tempo com Deus não pode ser colocado em segundo lugar, nem em terceiro, nem em quarto, que dirá em último. Ah, mas hoje não deu tempo. Então que não dê tempo para fazer outras coisas, mas para Jesus não pode faltar tempo. Isso muitas vezes passa por uma organização, agenda, prioridade. Tempo com Deus é indispensável. Tempo na presença de Deus tem que ser inegociável. Tempo diante do Senhor não pode ser perdido nem trocado. Na presença dele eu sou curado, na presença dele eu sou restaurado, na presença dele existem milagres, na presença dele existe bênção, na presença dele existe livramento, na presença dele existe graça, na presença dele existe transformação. Como é que eu posso abrir mão da presença dele?
Ah, mas hoje é sábado. Certo. Você não precisa dele no sábado? Noite de sábado para domingo, você não precisa dele? Ah, peraí, mas eu vou dar uma volta, calma lá. Certo, mas você já teve o seu tempo com Deus hoje? Ou vai chegar do passeio e se deitar e dormir e não deu tempo? Foi uma escolha. E dependendo das nossas escolhas, nós colheremos resultados. Dependendo das nossas escolhas, nós colheremos consequências. Não deu tempo de passear. Posso passear amanhã. Ou próximo final de semana. Mas como é que eu posso chegar diante de Deus e dizer não deu tempo de orar, não deu tempo de falar contigo, não deu tempo de buscar a sua presença? Prioridade. A gente falou sobre aquele jovem rico na live anterior. Ele não pôde abrir mão da sua riqueza. Não teve tempo para Jesus. Que Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele foi embora. Não estava na agenda dele a prioridade de Jesus. A prioridade dele eram as riquezas. E ele abriu mão de Jesus para ficar com as riquezas. Não abra mão de Jesus em hipótese nenhuma. Por coisa alguma. Não abra mão de Jesus. Não negocie a sua unção, não negocie o seu chamado, não negocie a sua bênção. Não. Não. Não troque, não substitua. Não deixe para lá. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para você é seu. Mas você não pode negociar. E se você trocar, você pode perder. Esaú trocou, perdeu. Não houve como mudar mais. Não houve como voltar atrás. Como é que você vai fazer? Qual a sua posição? Tempo com Deus é para Deus. Não me atrapalha que eu estou na presença do meu Deus. Ah, mas fulano... Não, agora eu estou ocupado. Eu estou com o Senhor. Eu estou na presença do Mestre. Lembram de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro? Jesus estava ali, em Betânia, na casa delas. E Marta estava ocupada. Já Maria largou tudo e ficou aos pés de Jesus. Porque o que ela tinha que fazer podia esperar, Jesus não. Jesus era prioridade na agenda de Maria. Já na agenda de Marta, ela estava ocupada com muitas coisas, diz a Bíblia. E essas coisas estavam na frente. E ela estava ansiosa. Entenda por que muitas vezes você fica ansioso, você fica ansiosa, porque na sua agenda tem coisas na frente de Jesus. Isso gera ansiedade. Quando você troca e você começa a colocar na sua agenda outras coisas, ocupando o lugar que é só de Jesus, você fica ansioso. Compreende por que existem tantas pessoas ansiosas nos dias de hoje na nossa sociedade? Porque trocaram, colocaram outras coisas no lugar que é para Jesus. O lugar de Jesus é só de Jesus. E qual que é o lugar que eu tenho que reservar para ele? O principal. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Ele é o mestre, ele é o rei. Ele é tudo em todos. Ele tem que ocupar o lugar principal. Outros lugares eu vou ocupando com outras coisas. O principal é dele. Isso é atitude de discípulo. Isso é atitude de servo. Isso é atitude de filho de Deus. E se você adota outra atitude, você fica na ansiedade. Porque Jesus não está à frente. Paz só existe
quando Jesus está à frente. Qualquer outra coisa que fique à frente gera ansiedade. Qualquer outra coisa que ocupe o lugar que deve ser destinado a Jesus na sua vida e na minha vida gera ansiedade. É por isso que existem tantas pessoas ansiosas. É por isso que existem tantas pessoas vivendo na angústia. Porque trocaram Jesus de lugar. O lugar que era para Jesus foi ocupado com outras coisas. E o lugar das outras coisas puseram Jesus. Jesus tem que ocupar o lugar de destaque, o centro, o lugar principal, na sua agenda, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua rotina. Eu tenho que começar o dia com Jesus, acabar o dia com Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus, dormir com Jesus, comer com Jesus, tomar banho com Jesus, estudar com Jesus, trabalhar com Jesus, viver com Jesus e morrer com Jesus. Isso começa a trazer paz. Mesmo no meio das aflições, quando Jesus está à frente, existe paz. Os discípulos estavam agoniados porque Jesus morreu e eles esqueceram da promessa que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, e eles estavam angustiados, eles estavam trancafiados e com medo dos judeus, porque falavam que agora eles seriam os próximos a serem crucificados, visto que os judeus estavam perseguindo os seguidores de Cristo, e eles estavam ali trancados. Jesus apareceu no meio deles com as portas trancadas e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Só quando Jesus chega é que existe paz. Só quando Jesus chega que existe paz. Qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outra situação, qualquer outro que esteja à frente da sua vida, da minha vida, não traz paz. Traz ansiedade. Traz medo, traz doença, traz tristeza, traz angústia, traz qualquer outra coisa, mas não traz paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Ele é que vai à nossa frente, Isaías 45 diz isso, endireitando os caminhos tortos. Quando ele vai à nossa frente, existe paz. Se não, não. E falar disso numa noite de sábado para domingo é interessante. Porque é um momento que todo mundo pensa em si. Há problema nisso? Não. Mas nós falávamos um pouquinho na live anterior. Quanto tempo você já reservou para Jesus hoje? Não, é que eu vou sair à noite. Então, não vai dar tempo. Epa, muda a sua agenda. Então acorda mais cedo para ter tempo com Jesus? Ou vai dormir mais tarde para ter tempo com Jesus? Veja aí o ajuste que tem que fazer na agenda. Ah, mas é aniversário de fulano? É comemoração de Beltrano? É happy hour não sei de quem? É confraternização não sei aonde? E Jesus? Que tal convidar Jesus para a sua rotina? Faça de Jesus parte da sua história. Faça de Jesus parte da sua vida. Faça de Jesus parte da sua jornada. Faça de Jesus parte integrante dos seus dias. Eu gostaria de orar com você. E vá compartilhando a live. Já somos 11 pessoas. Se cada um disparar 10 convites, opa, 110 convites. Se cada um disparar 20, melhor. E vamos orar juntos. Vamos iniciar uma semana
convidando Jesus. Vem, Jesus. Vem aqui. Toma o teu lugar na minha vida. Toma o teu lugar na minha história. Toma o teu lugar no meu coração. E faz morada, e faz a obra. Ah, mas eu preciso ser abençoado, eu preciso da bênção, eu preciso da vitória, eu preciso da graça. A graça só vem se você colocar Jesus na frente. Não o inverso. Tem gente buscando a graça do Senhor, mas não busca o Senhor da graça. Senhor, restaura meu casamento, edifica minha casa. Senhor, melhora meu emprego, me dá uma casa maior, uma casa própria. Senhor, tudo isso é válido. Mas primeiro ele tem que ser o centro. O reino de Deus é em primeiro lugar. Senhor, eis-me aqui. Eu quero andar contigo. E o restante o Senhor vai acrescentando no meio da jornada. Oh, como é precioso andar com Jesus. Deus tem me ensinado tanto nessa pandemia. Andar com Ele. Depender dEle. Viver com Ele e para Ele. Caminhar aos seus pés. Desfrutar da sua presença. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te glorificar nesta madrugada, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs que estão conosco através das redes sociais. Tanto os que estão ao vivo, quanto aqueles que estarão em outros momentos, amanhã ou depois. Eu quero te agradecer. Eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar, eu quero entregar, Senhor Jesus, nas tuas mãos a vida de cada um destes irmãos, para a glória de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos a Tua presença como prioridade em nossa vida, a colocarmos a Tua presença como prioridade na nossa agenda, a colocarmos a Tua presença como prioridade na nossa história, Senhor. Passa a escrever, Pai, uma nova história através da nossa vida e na nossa vida, incluindo como principal elemento a Tua presença. Ou como disse Moisés, Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo, porque a Tua presença é o meu maior presente, a Tua presença é o meu maior tesouro, a Tua presença é a minha verdadeira riqueza, e eu não desejo ir a parte alguma se a Tua presença não for comigo. Pai, eu quero declarar esta palavra através desta live sobre a vida dos meus irmãos, que a Tua presença seja o diferencial na nossa vida. Senhor, não quero sair daqui, não quero avançar, não quero ir a parte alguma sem a Tua presença, porque a Tua presença é que traz resposta, a Tua presença é que traz cura, a Tua presença é que faz de mim um vencedor, a Tua presença é que quebra as cadeias, a Tua presença é quem faz o milagre, a Tua presença é que restaura a minha alma, a Tua presença é que sara e cura as minhas feridas, a Tua presença é que muda a minha história. A Tua presença é que abre os céus e faz um milagre na terra. Eu quero te glorificar, Senhor Jesus, nesta madrugada, para a glória do Senhor, porque a Tua presença está aqui. E a Tua presença é o nosso bem mais precioso, nosso maior tesouro, nossa grande e verdadeira riqueza. E eu glorifico e exalto e declaro glória ao Senhor, porque a Tua presença é na nossa vida. E graças à Tua presença, nós podemos entrar no Teu santuário, oh Senhor Jesus, apresentando estes pedidos de oração, os quais nós já colocamos diante do Senhor, para a glória de Deus, pois a Tua presença é que pode mudar estas histórias, a Tua presença é que pode mudar estes cenários de enfermidade, cenários de casamentos destruídos, cenários de famílias arruinadas, cenários de desemprego, cenários de enfermidade grave e também de leitos de UTI ocupados, cenários de câncer, cenários de Covid-19, cenários de doenças incuráveis, cenários de pessoas desenganadas, cenários de famílias em luto, cenários de
maldição, de maldição hereditária, de pactos com o inimigo, de alianças feitas com Satanás em terreiros, cenários de dores, cenários de enfermidades que causam dores, cenários de desemprego, cenários de miséria, cenários, Senhor Jesus, de empresas quebrando, cenários de crise, cenários de desentendimento, cenários de possessão demoníaca, cenários de perturbação demoníaca, cenários de doença na alma, cenários de depressão, de transtorno bipolar, de síndrome do pânico, cenários de instigação ao suicídio, cenários, Senhor Jesus, de morte, cenários, ó Deus poderoso, de destruição de ministérios, cenários de vidas que estão distantes do Senhor. Tua presença é que é capaz e poderosa para mudar os cenários. Foi a tua presença que abriu o Mar Vermelho. Foi a tua presença que salvou aqueles jovens da fornalha de fogo ardente. Foi a tua presença que salvou Daniel da cova dos leões. Foi a tua presença que deu a vitória a Davi contra Golias. Foi a tua presença que preservou Daniel. Foi a tua presença que salvou a vida dos teus filhos em meio às aflições. Foi a tua presença que trouxe terremoto na cadeia onde estavam Paulo e Silas. Foi a tua presença que salvou a vida de Paulo e de todos os homens que estavam na embarcação quando ela naufragou diante de uma grande tempestade. Foi a tua presença, Senhor Jesus Cristo, que fez os cegos verem, os surdos ouvirem, os paralíticos andarem. Foi a tua presença, Senhor Jesus, que trouxe vida aos mortos. Foi a tua presença, Senhor Jesus, que multiplicou os pães e os peixes e alimentou as multidões. Foi a tua presença que produziu pesca maravilhosa. Foi a tua presença, Senhor Deus onipotente, que abriu a terra e engoliu os rebeldes. Foi a tua presença que fez as muralhas de Jericó caírem. Foi a tua presença que entregou os exércitos inimigos nas mãos de Josafá. Foi a tua presença, Senhor Deus onipotente, que fez cair fogo dos céus quando Elias clamou ao Senhor. Foi a tua presença, Pai, que fez o sol parar quando Josué clamou. Foi a tua presença que trouxe resposta quando Eliseu deu a ordem a Naamã para mergulhar no Rio Jordão para que fosse curado da lepra. Foi a tua presença que em muitos momentos da história da humanidade mudou cenários, mudou a realidade, abriu portas ou fechou portas, até abriu portas onde não havia paredes. Foi a tua presença que trouxe a vida quem já não tinha mais esperança. Foi a tua presença que trouxe Lázaro para fora do túmulo, morto já há 4 dias em decomposição. Foi a tua presença, aleluia, foi a tua presença que parou o enterro do filho daquela viúva na cidade de Naim, que estava chorando e enterrando seu único filho. Oh, Senhor Jesus, foi a tua presença que trouxe a vida àquele jovem e o restituiu à sua mãe. Foi a tua presença na vida do profeta que fez que não faltasse, aleluia, aleluia, que não faltasse azeite na botija e nem farinha na panela. Foi a tua presença que fez o maná cair do céu no deserto. Foi a tua presença que fez a água brotar da rocha. Foi a tua presença, aleluia, foi a tua presença que fez brotar, oh Senhor Deus dos exércitos, foi a tua presença que fez brotar as flores que floresceram na vara de Arão, mostrando que era ele o escolhido para o sumo sacerdote do seu povo. Foi a tua presença, Senhor, que encheu o tabernáculo quando ele ficou pronto conforme as diretrizes que Deus deu a Moisés. Foi a tua presença que tirou Israel do Egito. Foi a tua presença que guiou Israel no deserto com uma nuvem durante o dia, com uma coluna de fogo durante a noite. Foi a tua presença, Senhor Jesus, que deu a vitória contra os amalequitas, contra os midianitas, contra os filisteus. Foi a tua presença que deu forças a Sansão para matar 1000 homens com apenas uma queimada
queixada de jumento. Foi a tua presença que deu a Gideão a estratégia para prevalecer contra o exército inimigo com apenas 300 homens. Foi a tua presença, Senhor Jesus, Deus forte e poderoso, foi a tua presença que mudou o cenário da humanidade quando já não havia mais esperança, que o mundo estava perdido por causa do pecado, mas foi a tua presença que através do Senhor Jesus Cristo trouxe salvação. É a tua presença, Pai, que pode mudar o cenário destas pessoas cujos nomes estão escritos aqui no caderno de oração. É a tua presença, Pai, é a tua presença que eu ministro, é a tua presença que eu clamo, é a tua presença que eu busco nesta madrugada, é a tua presença diante da qual eu me prostro, é a tua presença, Senhor Jesus, a presença do único digno de receber toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração e exaltação. É a tua presença que faz o milagre, Senhor. É a tua presença que restaura os ministérios. É a tua presença que restaura, Senhor Jesus, os caídos. É a tua presença que traz libertação aos cativos. É a tua presença, Senhor Jesus, que rompe as cadeias. É a tua presença, Senhor, que quebra as portas de bronze, que despedaça as trancas de ferro. É a tua presença, Senhor Jesus, que faz o milagre. É a tua presença que multiplica pães e peixes. É a tua presença, Senhor Jesus, que faz a moeda ser encontrada na boca do peixe para o recurso ser destinado ao pagamento do tributo. É a tua presença, Senhor Jesus, que traz de volta à vida aquele que já não tem mais esperança. É a tua presença, Senhor, a tua presença, somente a tua presença, que marca encontros, como tu marcaste o encontro com Zaqueu, quando tu disseste, desce depressa, porque esta noite me convém pousar, convém estar na tua casa. É a tua presença, Senhor, que dá vida a quem já não tem mais esperança. É a tua presença, Senhor, que restaura, revigora, anima, fortalece, capacita e traz o teu poder. É a tua presença, Senhor Jesus, que traz de volta quem se foi. É a tua presença que expulsa a mulher estranha. É a tua presença, Senhor Jesus, que cura o enfermo. É a tua presença, Senhor Jesus, que muda a destruição. É a tua presença que manda embora o exército de demônios. É a tua presença, Pai, que traz de volta o primeiro amor. É a tua presença, Senhor Jesus, que confirma ministérios. É a tua presença que estabelece reinos e que destitui reinos. É a tua presença, Senhor Jesus, e somente a tua presença que abre os céus. É a tua presença, Senhor. Oh, Deus querido, é a tua presença que nos mantém de pé. É a tua presença que nos mantém vivos. É a tua presença que nos mantém firmes. É a tua presença que nos mantém crentes na glória, na misericórdia e na graça do Senhor. É a tua presença, Senhor Deus querido. É a tua presença que faz, como ela faz, a multidão ouvir a tua voz. É a tua presença, porque o Senhor Jesus, ele é cercado por multidões. É a tua presença que produz o Pentecostes. É a tua presença que propaga e derrama do Espírito Santo. É a tua presença que faz mistérios. É a tua presença que renova e que muda cenário e que transforma e que traz vida aonde já não há mais vida. É a tua presença, oh Deus querido, é a tua presença que faz a estéril ser mãe de filhos. Foi a tua presença que fez Abraão, sendo já avançado em dias, assim como sua esposa Sara, gerarem Isaque. É a tua presença, Pai, e nada menos que a tua presença que marca encontros, como houve um encontro entre Jacó e o anjo do Senhor, no qual ele foi abençoado. É o Senhor que promove, é a presença do Senhor que promove a reconciliação, como houve reconciliação entre Jacó e Esaú, e os irmãos se reataram e não houve morte, como Esaú havia ameaçado matar seu irmão Jacó. É a tua presença, Senhor, que restaura famílias.
É a tua presença, Senhor, que revigora o ânimo de quem já não tem mais nenhum vigor. É a tua presença que foi com os heróis da fé. É a tua presença que foi com Josué. É a tua presença que levou Elias. É a tua presença que conduziu Noé. É a tua presença que trouxe dias especiais nos tempos de vitória, nos quais os juízes governaram sobre Israel. É a tua presença que trouxe Davi como rei para reinar e trazer paz em meio ao seu povo e construir e preparar tudo para que a presença do Senhor permanecesse na cidade através da construção do templo. Davi preparou tudo e Salomão executou a obra. Foi a tua presença que trouxe essa vitória. Foi a tua presença que estabeleceu Israel como uma nação poderosa. E é a tua presença que liberta, que cura, que restaura, que faz um milagre, que abre as portas e que transforma. E nesta madrugada, eu clamo pela tua presença na vida de cada um dos meus irmãos. E nesta madrugada, eu coloco diante do Senhor, através da sua presença, a graça do Senhor aqui neste lugar, entre nós, na vida, na família de cada um dos meus irmãos que estão conosco, para a glória de Deus, porque é a tua presença, Senhor. É a tua presença que abre os céus, que faz caírem por terra todos os inimigos, todos os adversários, todas as cadeias, todos os grilhões, porque o inimigo não pode resistir à tua presença. Oh, Senhor Jesus, até quando o Senhor Jesus chegava perto, os demônios já se alvoroçavam, porque era a presença do Senhor que os incomodava. E até preferiam se dirigir a uma manada de porcos e se jogarem no abismo no oceano, para não ter que suportar a presença do Senhor. Porque a presença de Deus para nós é cura e para Satanás é insuportável, porque a glória do Senhor traz luz e a luz não tem comunhão com as trevas. Pai, que a tua presença reine sobre nós nesta madrugada e em todos os dias da nossa vida. A tua presença é que cura, que restaura e que transforma. E eu rogo a ti, Senhor, nesta madrugada, pela tua presença, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente apenas alguns versículos, 3 versículos, do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18, a Bíblia conta a história de uma figueira. Uma figueira que não tinha frutos. Uma figueira que não produzia figos. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 18. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade... Obrigado, Cris. Deixa eu fixar aqui. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O que aconteceu? Jesus estava voltando para a cidade, era cedo, e ele teve fome. E ele encontrou pelo caminho uma árvore, uma figueira. E quando ele encontrou essa árvore, ele se aproximou.
A expectativa de Jesus, olhando para uma figueira, qual era? Encontrar figos. Figueiras produzem figos, mas ele só achou folhas. Não haviam frutos. Jesus teve fome. Alguém poderia entender da seguinte maneira: o que alimenta e traz a presença de Jesus é a produção de frutos. Eu vou dar um exemplo para você. O Espírito Santo, ele é apresentado na Bíblia de uma forma muito objetiva, na forma de uma pomba. Foi assim quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele sob a forma de uma pomba. Quem já esteve num parque com muitos pombos ao redor? Como é que você atrai um pombo? Você oferece o que para ele? Você fica chamando igual a gente chama cachorro? Vem, vem, vem. Não. Pombo não vem assim. Você tem que jogar para ele o quê? Migalha de pão, semente, alimento. Aí vem um monte de pombos. Começa a jogar semente, miolo de pão, para você ver como é que não fica um monte de pombo ali perto de você. Em relação ao Espírito de Deus, que traz a presença dele, funciona assim. Imagine você que essa figueira é uma árvore que representa o povo de Israel. Figueira é uma árvore que representa o povo de Deus. Então Jesus ia passando e ele viu o seu povo, ele viu uma pessoa exemplificada naquela árvore, e ele foi ao seu encontro esperando o quê? Frutos. Figueira deve produzir frutos, figos, porque não se tratava de uma árvore infrutífera. Tratava-se de uma árvore frutífera. E por que Jesus foi em direção àquela árvore especificamente? Porque era uma árvore que se esperava frutos. O que trará a presença de Deus na sua vida e na minha vida? Frutos. Ele se aproximará de mim e de você na medida em que eu oferecer a ele frutos. Caso contrário, e essa palavra da figueira é muito marcante, muito forte. Jesus não teve compaixão daquela árvore. Ele se aproximou e ele procurou. E ele encontrou somente folhas. Frutos representam resultados. Folhas representam obras, atribuições, afazeres, compromissos. E aí eu volto para aquela história de Marta e Maria. Marta estava ocupada com muitos afazeres, com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. E isso não lhe seria tirada, disse Jesus. Então, quando Jesus se aproxima daquela figueira, ele espera frutos. E alguém poderia perguntar para mim, mas o que seriam frutos na minha vida? A presença de Deus tem que transformar a minha história de tal maneira que eu comece a gerar frutos. O que são frutos? Pronto. Eu vou exemplificar de uma forma muito fácil. Um homem e uma mulher que se casam e se relacionam geram frutos naturalmente. Um homem e uma mulher que se casam e se relacionam geram frutos naturalmente. Nós somos a igreja, a noiva. Cristo é o noivo. Em havendo relacionamento, haverão
frutos. Que frutos? Cada um gera frutos segundo a sua espécie. Jesus não esperava da figueira abacates. Ele esperava da figueira figos. Então você gerará para ele pessoas. Como? Fazendo o que ele mandou fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando, isso está lá em Mateus capítulo 28, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que tenho ordenado. Isso são frutos. E se eu não gerar frutos? Bom, primeiro, fruto é consequência de relacionamento. Entendem onde entra a presença de Deus? Eu atraio a presença do Espírito Santo com frutos. Frutos de relacionamento. Relacionamento com Ele. E então os frutos são gerados. Quem anda com Deus gera frutos naturalmente. Quem não anda, não gera. Quem anda com Deus, eu vou repetir para que fique muito claro. Quem anda com Deus gera frutos naturalmente. Quem não anda, não gera, se torna estéril. Essa figueira era estéril, porque ela estava ocupada apenas com folhas. Folhas são o quê? Tudo que ocupa a sua vida. Folhas eram os atributos que Marta priorizava, muitas coisas. O que seriam folhas então para você, para mim, nos dias de hoje? Trabalho, estudo, lazer, arrumação de casa, cuidar de filho. Isso é errado? Não. A figueira produzir folhas não é errado. O errado é só ter folhas. E se formos pensar na igreja, o que são folhas? Folhas são os cultos, folhas são as reuniões, folhas são os momentos que você está ali e tem as atribuições. Então é a escola bíblica, é o louvor, é a reunião para definir quem vai tocar, quem vai cantar, quem vai fazer, quem vai acontecer, e gerencia, e tem a parte contábil, e tem isso, e tem a limpeza do templo, e tem a compra dos móveis, e tem a reforma do templo, e tudo isso são folhas. E aí vem o Senhor Jesus e entra nessa situação e ele procura. Cadê os frutos? Sabe, queridos, uma das coisas pelas quais eu glorifico a Deus nessa pandemia é que por um tempo os templos ficaram fechados, porque os nossos templos estão cansados de ouvir a palavra de Deus, enquanto lá fora as pessoas estão indo para o inferno, se matando. O tanto de suicídio que está acontecendo é assustador, assombroso, desesperador. E as paredes dos templos estão ouvindo a pregação. Então, o Senhor colocou um freio nisso e disse, para um pouco, vamos rever valores. Só tem folhas. E o que acontece com quem só tem folhas? É maldito. É maldito. Jesus amaldiçoou a figueira. E os discípulos, nossa, como secou depressa. Quando você lê esse texto aqui no outro evangelho, Jesus amaldiçoou na ida e na volta, os discípulos pararam, mas não foi essa. Mas como secou tão rápido? Secou até a raiz. Tem gente seca. Tem gente seca. Porque só tem folha, então vai ser amaldiçoado. Por Jesus, não é que pelo Satanás, não. Maldiçoado porque não produziu fruto. O Senhor, quando olha para a minha vida, ele olha para o Alexander e fala, onde são seus frutos? E eu tenho orado a Deus todos os dias. Senhor, eu sei que um dia eu estarei na tua presença e o Senhor vai sentar no seu trono de glória e vai julgar a minha vida. E eu quero chegar lá com as mãos cheias. De quê? De frutos. Que frutos? Vidas. Porque não há outra coisa que ele espere de mim. Jesus não queria que a figueira produzisse ouro. Não. Ele não queria que a figueira produzisse prata. Não. Jesus não espera que você e eu fiquemos preocupados somente com o templo, somente com a parede, somente com a estrutura, somente com a roupa, somente com o ar-condicionado do local da reunião, somente com a gravata que tem que ser diferente. Não! Enquanto eu estou preocupado com isso, tem gente indo para o inferno.
Enquanto eu estou preocupado com, não, aquele irmão não serve para mim porque ele não acredita igual a mim, eu entendo que a oferta tem que ser de um jeito, ele entende que é de outro, e aquele outro lá também não. Meu Deus do céu, misericórdia, ele entende que eu só posso ir de gravata. Se eu for simplesmente com a gola aberta, eu estou em pecado. Enquanto isso tem gente indo para o inferno e você preocupado com folhas. Eu peço a Deus por misericórdia todos os dias, que eu não veja as folhas, mas que eu veja na minha vida prioridade. Eu tenho que andar com Deus, porque o meu relacionamento, eu sou a noiva, a igreja. Ele é o noivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no meu relacionamento com Ele é que eu vou gerar frutos. Se eu não andar com Ele, eu não gero frutos. Se eu não andar com Ele, eu não gero frutos. Eu tenho que andar com Ele. A presença de Deus, Ele tem que ser prioridade. A gente volta para o assunto da live das 22 horas. Eu tenho que ter prioridade na minha vida de andar com Ele. Quanto tempo do dia de hoje você separou para o Senhor? Quanto tempo do dia de hoje? O dia que terminou, na verdade, nós já estamos no domingo, mas quanto tempo do sábado você separou para estudar a palavra, para ouvir a voz do Senhor, para estudar a Bíblia e aprender o que Deus tem para você? Quanto tempo você separou para orar, para ouvir, para colocar o nome de pessoas diante do Senhor? Quanto tempo você separou para glorificar e louvar a Deus? Quanto tempo você separou para tentar abençoar alguém na sua história? Se você não se relacionar com Deus, você não tem nada para oferecer. Aquela figueira não tinha nada para oferecer, porque Jesus não comeria folhas. Tem gente querendo oferecer para o Espírito Santo aquilo do que ele não vai se alimentar. Então a pomba do Espírito Santo não vem. Aí você vê um monte de igreja bonita, chique, estofada, ar-condicionado, super bem localizada, linda e fria. E Deus não está ali. E às vezes você vê uma casinha discreta, humilde, uma porta aberta, sem reboco, chão rústico, não tem um ventilador, paredes inacabadas, mas a presença de Deus está ali. Relacionamento com Deus. Muitas vezes Deus se manifesta num círculo de oração das irmãzinhas à tarde, na casa de alguém, e não está presente num culto de domingo, num templo suntuoso. Porque é relacionamento, é comunhão, é vida com Deus. E não importa, eu posso estar aqui através da rede social, se eu estiver pregando a palavra, Deus se faz presente. Se eu busco a Deus, e eu tenho buscado a Deus, palavra do céu para ministrar, não é a minha. E Deus se faz presente porque é fruto do meu relacionamento com Ele. E Ele fala, e Ele traz, e Ele ministra, e Ele abençoa, e Ele completa a obra e toca nas pessoas. Isso é ser igreja. Quando Ele olhar para mim, Ele não quer folhas, Ele não vai comer folhas. Jesus não ia comer as folhas da figueira. Ele queria figos, Ele queria frutos, e Ele não os encontrou. E isso é muito importante, porque isso fala de uma igreja improdutiva. Isso fala de uma igreja estéril. Isso fala de uma igreja inútil. Isso fala de uma igreja que não agrada a Deus. E eu estou falando de igreja, corpo de Cristo. Eu não estou falando da denominação A, B, C. Nós estamos vivendo uma geração de folhas. Nós estamos vivendo uma geração que só tem folhas. E aí Deus permitiu a pandemia para pôr as coisas nos lugares. Queridos, como é triste. Eu que já visitei alguns países na Europa, por exemplo, onde já século XVIII, século XIX, houveram avivamentos históricos. Hoje estão geladas, frias, aquelas lindas construções vazias. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no coração daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Onde eu quero chegar com tudo isso é que você tem que aprender, e eu tenho que aprender a ser igreja para dar frutos. Porque estéril
No reino de Deus, não. O reino de Deus é um reino de fertilidade. Até a estéril, ele faz mãe de filhos. Já começou lá no princípio, ensinando isso através da vida de Abraão, que fez de um casal idoso estéril pai de uma nação. No reino de Deus, relacionamento. E aliás, por que ele fez isso? Eu quero já deixar essa pergunta. Porque Abraão era amigo de Deus. Sabe por quê que Deus fez de Abraão pai da nação? Porque Abraão tinha relacionamento com Deus. Veja a que ponto chega. Deus dizendo: por acaso eu poderei ocultar de Abraão o que eu estou para fazer? Isso se referindo à destruição de Sodoma e Gomorra. Deus tem, sim, na terra hoje amigos. Como tinha no passado. Ele é o mesmo Deus. Sabe aqueles amigos com quem ele conversa? Isso existe. Mas é fruto de relacionamento. Ah, mas Deus não fala comigo. Ande com ele para ver se ele não vai falar com você. Separe tempo, fique na presença dele, se entregue, tenha relacionamento. Tem gente que fala: eu nunca consegui salvar uma alma sequer. Eu nunca consegui pregar o evangelho para uma pessoa sequer. Esse não é meu ministério. Então qual é? O Senhor nos deu um único ministério, na verdade, chamado Ministério da Reconciliação, que é trazer as pessoas perdidas para o reino de Deus. Esse é o nosso ministério. Para a igreja inteira. Se você não se inclui nisso, você não é igreja. Se você não se inclui nisso, você não é igreja. Então, tem que ter relacionamento com Deus para gerar filhos. Filhos na fé. Isso não é função de pastor. Isso é função de todos. Ah, o pastor prega. Não estou falando de pregar. Eu estou falando de ter relacionamento com Deus para gerar frutos. Mas os frutos só vêm depois do relacionamento. Pronto. A igreja é a noiva, Jesus Cristo é o noivo. Tem como ter filho antes do relacionamento? Não. Não. Você não gerou porque você não tem relacionamento. Deus colocou essa palavra de uma forma muito forte no meu coração. Deus colocou essa palavra de uma forma contundente. Sabe, está faltando prioridade na nossa agenda. A gente coloca tudo na agenda. Jesus fica por último, e se der tempo. E na maioria das vezes não dá tempo. Pois que nos falte tempo para qualquer coisa, menos para ter relacionamento com Deus. Eu tenho aprendido cada dia mais que Jesus é prioridade na minha agenda. Eu começo a minha agenda, e eu fiz a minha agenda hoje, sábado para domingo, é dia de fazer a agenda semanal. Eu tenho agenda diária, semanal e mensal. Então, mudança de semana é dia de fazer a agenda semanal. Primeira coisa, eu comecei a preencher as lacunas da minha agenda. Agenda, eu uso a agenda do Google. Você preenchi com os meus compromissos com Deus. Aí o espaço que sobrou eu fui colocando, encaixando o resto. Se não for assim, não sobra tempo para o relacionamento com Deus. E se não sobrar tempo para o relacionamento com Deus, não há frutos. E se não houver frutos, eu não tenho parte com Ele. Ah, como teremos surpresas no dia do julgamento final. Eu quero te convidar, para encerrarmos esta live, quero te convidar a rever os seus conceitos. Não seja maldito, porque a figueira foi amaldiçoada. Ah, porque ela era feia, porque ela era impecável. Não, porque ela não tinha figos, só tinha folhas. Se o Senhor vier hoje, na sua vida, o que ele vai encontrar? Folhas ou frutos? Se o Senhor vier agora, neste exato momento histórico, neste dia que se chama hoje, se ele vier até você, se ele voltar para buscar a igreja hoje, ou se chegar o seu dia hoje, e ele vier para você, o que ele vai encontrar? Não responda para mim, responda para ele. O que ele vai encontrar? Folhas ou frutos? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a produzirmos frutos dignos de arrependimento. Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Te espero às 22 horas para mais um tempo na presença de Deus.
Um abraço, até mais tarde.